A paz do Senhor, sejam todos muito bem-vindos ao canal Esther Mendes Educação Cristã. Eu sou a Esther Mendes e convido você para estar se inscrevendo aqui no canal, onde eu faço comentários semanais a respeito de alguns livros para os seus estudos bíblicos e complementares. Vamos ler a palavra do Senhor que se encontra em Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Amém. Muito bem. Eu pergunto para você, você sabe o que são as profecias bíblicas? Pois é, né? As profecias bíblicas são as profecias que estão na palavra do Senhor, que estão nas Escrituras. E aí eu pergunto para você, será que elas já se cumpriram? Ainda estão para se cumprir? Algumas já se cumpriram e outras estão para se cumprir? O que a palavra de Deus nos ensina sobre isso? O livro de hoje é o Manual da Profecia Bíblica, sim, do pastor Abraão de Almeida, tá? E editora CPAD, certo? É um livro de aproximadamente, deixa eu ver aqui, umas quase 200 páginas, tá? 195 páginas, 25 capítulos, e aqui nós vamos aprender sobre as profecias que estão registradas na Bíblia, tá? Tem muito assunto a ser, digamos assim, a ser estudado, a ser destrinchado, né? A ser examinado. Então, o pastor ele vai estar trazendo aqui para nós um verdadeiro manual mesmo de estudo que não pode faltar na sua estante para poder estar te ajudando aí nesses estudos sobre as profecias bíblicas. E eu te pergunto, você sabe qual foi a primeira profecia bíblica anunciada na Bíblia? Sim, eu pergunto isso porque minha filha foi me perguntar esses dias, né? E ela, aos poucos, ela vai perguntando várias questões na palavra de Deus, né? Então, os nossos filhos vão crescendo e o interesse pela palavra também, né? Glória a Deus. Então, nós precisamos entender o que são as profecias para podermos, então, explicá-las, né? Inclusive, eu já recomendo, tá? Para toda a igreja, estudante da palavra do Senhor, professores da escola dominical, líderes de departamento, inclusive tias de departamento infantil, é um super material para você ter aí contigo, certo? Muito bem, o que vamos aprender? Várias coisas, tá? Como eu disse, são exatamente 25 capítulos a respeito das profecias bíblicas. E uma coisa é certa, tá? Nós temos várias, muito assunto referente a esse assunto que em sua maioria não são verdadeiros, tá? Então, desde filmes, livros, né, que tentam de alguma forma desvendar a questão das profecias bíblicas, porém existe uma falha, tá? Na grande maioria, eles tentam fazer isso sem a Bíblia Sagrada. Então a profecia ela é bíblica porque ela é a luz da palavra, tá? Estudar as profecias bíblicas à luz da palavra é a primeira regra. Então este livro aqui você sempre vai estar estudando ele juntamente com a Bíblia, por isso que ele é um manual, então é junto, tá? Outros sim, tá? Muito cuidado com o que nós lemos, né? Como eu disse, tem muitos livros que é de ficção e eles tentam explicar as profecias, mas não é verdadeiro o que está relatado ali. Então é uma obra de ficção, não é uma obra para estudo bíblico, tá? Então é uma recomendação que eu faço, né? Então cuidado com o que você está lendo, o que você está pesquisando, tá? Tenha bons materiais de estudo em mãos, certo? Muito bem. Geralmente as matérias que nós estudamos, onde nós vamos abordar mais o assunto das profecias bíblicas, é o livro de Daniel e Apocalipse, né?
Mas nós sabemos que as profecias bíblicas, elas estão do começo do primeiro livro até o último da palavra de Deus, certo? Muito bem. O autor, ele vai nos apresentar aqui uma palavra ao leitor, onde ele vai nos falar da segunda edição do livro, né? Alguns assuntos que ele acrescentou, tá? Para que nós pudéssemos ter um estudo mais, digamos, mais aprofundado. Então ele acaba acrescentando mais outras profecias e o estudo destas, tá bom? Muito bem, tudo vai começar a partir do propósito divino com Israel, tá? Qual é o propósito de Deus com Israel sobre as profecias das 70 semanas? Sim, aqui tem um capítulo que ele chama de Odisseia da raça judaica. Sim, sim. E aí ele vai explicar a questão das 70 semanas. Como que nós entendemos as 70 semanas que está relatada no livro de Daniel? Outro sim, tem um outro capítulo aqui, muito interessante, a respeito do estudo do capítulo 11 de Daniel. O que nos relata em Daniel 11? Sim, aqui o autor vai nos explicar direitinho que é uma profecia ali, um período histórico que está acontecendo. Só que se você for ler o capítulo 11, a princípio pode ser, comigo pelo menos aconteceu, pode ser que você, de imediato, você não entenda muito bem de quem que está se referindo, né? Pois é. E aqui o autor vai trazer para nós direitinho o que está se referindo. Os reinos do norte e do sul, tá? Então vai ser o capítulo 6, ele vai explicar para nós aqui os versículos 5 e 20 do capítulo 11 do livro de Daniel. Tem muitas profecias aqui que ele vai estar ensinando a respeito que estão no livro de Daniel. Então ele vai explicar para nós sobre a estátua, o significado, né? As nações, né, que estão envolvidas naquele significado. Sim, ele vai trazer tudo muito bem explicado para nós. Outro sim, eu pergunto para você, no livro de Apocalipse nós temos ali 7 taças, 7 selos, 7 trombetas. O que isso significa? Né? Exatamente, aqui nós também vamos aprender o significado. O rapto da igreja, né? Tá aqui um capítulo, as bodas do cordeiro. No primeiro capítulo, inclusive, ele vai nos ensinar sobre as dispensações. Lembrando, dispensações é uma palavra bíblica, não é uma invenção humana. Sim, eu aprendi isso hoje. Muito interessante. Sim, você sabe quais são as dispensações? Aqui ele vai dar uma explicação para nós, tá? Muitos parâmetros bíblicos, tá? Para você estar aprofundando mais o estudo bíblico a respeito das profecias. Vai falar um pouco a respeito de Roma, o Império Romano. Vai falar um pouquinho também da Grécia, tá? A atuação ali da Grécia. Ou seja, tem um momento aqui que ele acaba explicando um pouquinho ele chama assim um período como se fosse aquele período do silêncio profético, né? Mas se referindo também à questão da estátua que nós temos ali em Daniel. É muito interessante, tá? Você vai ter bastante informação, a questão da Babilônia, os gregos, Império Romano, e assim vai. Outro sim, tem um capítulo aqui, o capítulo, deixa eu só procurar aqui para vocês, capítulo 9. Então, o pastor vai explicar para nós, ele é chamado de o tempo do fim. Tá? Então, quais são os sinais da vinda do Senhor Jesus Cristo? Vai ser por etapas? O Senhor Jesus Cristo vai vir uma vez? Vai levar a igreja e pronto? Não. Então que ele explica direitinho. Só que nesse capítulo
É muito interessante porque ele vai trazer de uma forma assim, é, é, vai fazer como que se diz? Ele vai trazer de uma forma bem estudado, né? Não é bem estudado. Ele vai trazer de uma forma bem detalhado. Perdão, gente, escapou a palavra. Bem detalhado sobre os sinais. Então, sinais científicos, os sinais sociais, políticos, tá? Do mundo físico, sobre os sinais nos astros, sim, tudo muito bem detalhado. Então nós vamos ter um momento até de reflexão também, porque aqui ele vai trazer, por exemplo, algumas tabelas a respeito, por exemplo, dos terremotos, vulcões, sim, sinais no mundo físico, né? Então nós temos lá erupções vulcânicas. Este ano mesmo nós já tivemos uma, certo? Sim, 11 de abril deste ano. Inclusive, aqui ele vai trazer, inclusive, uma tabela e tem a altura da fumaça, a frequência, a descrição, que são alguns dados a respeito da intensidade, né, da explosão vulcânica, sim. E esse vulcão que eu estou me referindo, que foi na Indonésia, inclusive, ele está dentro dessa tabela como severo. Sim, a descrição dele seria severo. Mas por quê? Porque o som da sua explosão, pra vocês terem uma ideia, a 150 quilômetros conseguiram ouvir o estrondo da explosão. Sim, a altura da fumaça também foi longe. Sim, tudo isso aqui muito bem detalhado que ele vai mostrar para nós, tá? Também os terremotos, as inundações pelo mundo. Pois é. Outros sim, os sinais políticos, e aí ele vai nos trazer também a questão das bombas atômicas, né? Durante a história. Aqui ele vai fazer um relato, inclusive, sobre a bomba de Hiroshima. Se você ainda não teve a oportunidade de conhecer sobre o assunto, tá? Tem bons livros a respeito, tá? Então foi algo muito triste na história e nós sabemos disso, tá? Então ele vai aqui nos trazer algumas páginas a respeito deste assunto, que são sinais políticos, né? Guerras e rumores de guerras. Ele fala um pouco também a respeito do 11 de setembro. Muito bem. Depois ele vai trazer os sinais sociais, tá? Então, por exemplo, a violência urbana. Como que dentro da sociedade atual se aborda os assuntos como o suicídio, o aborto, tá? E alguns outros também que ele vai trazer aqui, porque tem bastante informação, tá? A fome no mundo. Sim. Por que a fome? Por que existe a fome, né? É uma pergunta que a gente se faz. Por que a fome existe? Outro sim, ele também vai falar a respeito da poluição. Sim. A questão ambiental. Sim. Outros sinais também. E os sinais espirituais, tá? Ele vai trazer tudo bem detalhado aqui para nós. Ele vai explicar também as igrejas proféticas, né, no livro de Apocalipse. Ele explica para nós também a questão da tribulação. Como que vai ser a tribulação? A igreja estará na tribulação? Né? Aí volta para aquele capítulo que ele vai explicar sobre as 70 semanas, como que ela está dividida na Bíblia. Sim. No capítulo 8 também, ele vai nos trazer, né, toda a perseguição que o povo de Israel, no decorrer da história,
toda essa perseguição do povo de Israel. Mas o propósito divino em relação a Israel. Tá? Então ele vai nos trazer um pouquinho aqui a respeito, deixa eu só mostrar aqui para vocês, alguns eventos do Antigo Testamento. São aproximadamente 2,5 páginas. Ele está disponibilizando para nós. Ele fala um pouco do Holocausto. Sim, vai falar do Holocausto. Vai falar da peregrinação mesmo, né, do povo de Israel, até chegar novamente à posse da terra, né, do território mesmo, né. Aqui também ele vai trazer um pouquinho para nós, deixa eu encontrar aqui para vocês, as dispensações, vai nos explicar aqui sobre o juízo divino, tá? O primeiro propósito de Deus, né? Tudo muito bem detalhado. E no final de cada capítulo é interessante, porque aqui a gente vai ver, ó, assim, vocês não vão conseguir ver, mas a gente tem todo um fichamento, digamos assim, as referências bíblicas que foram utilizadas no capítulo. Tá tudo aqui muito bem organizado para nós podermos nos aprofundar mais, tá? Queda e restauração de Israel, é o capítulo 2. Essa aqui que eu estava procurando, não estava encontrando, tá? Então, ele fala um pouquinho das cruzadas, a peste negra, Inquisição, os guetos, Holocausto, né? O renascimento de Israel, e assim vai. Muito bem. Então, a dica da semana é este super material de estudo que você tem que ter aí contigo, tá? O Manual da Profecia Bíblica. Lembrando, Profecia Bíblica. O autor, o pastor Abraão de Almeida, editora CPAD, certo? Não pode faltar na sua estante. Eu digo a vocês assim que vai ser um material que vocês sempre vão estar utilizando, certo? Bons estudos a todos. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo.